Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos na 7ª edição do Café Filosófico Salvador. Somos uma equipe de colegas e amigos que resolvemos fazer um evento de cultura que envolva arte, conhecimento, pesquisa e tensionamos sempre convidar professores, mestres que são desejosos e são requerentes também de um ambiente fora das paredes, talvez mais ou menos frias, das universidades e faculdades. Um ambiente cultural que possa, talvez, proporcionar e se consolidar aqui na cidade de Salvador como mais um ambiente, como mais uma possibilidade aos sábados de compartilhamento, de troca, de aquisição e degustação de cultura. Já fizemos 6 edições, estamos na 7ª. Já na edição passada convidamos o professor Bruno Pitanga. Ele falou sobre o tema Reflexões sobre a Vida, da Filosofia à Ciência. E nós sempre também colocamos para presidir, para abrir a palestra, um personagem, um movimento de arte. E o convidado da edição anterior foi o professor Menelao Sete, que é artista plástico, internacionalmente conhecido e tem um trabalho amplo e magnífico na nossa cidade. Assim como o professor Bruno, muito conhecido, faz muitas palestras em unidades filantrópicas e tudo. O convidado dessa noite, vocês logo conhecerão, e eu espero que compareçam mais vezes. Vamos fortalecer esse projeto aí. Pode contribuir, dar sugestões. Tenho aqui uma listinha que vocês podem, para a gente estabelecer uma comunicação, e-mail, telefone, sugestão de palestras, críticas e dicas. Eu vou colocar aqui. Quero agradecer ao Goethe Instituto por apoiar o evento, o projeto, sediando essa maravilhosa biblioteca. A Júlia, a chefe da biblioteca, que muito gentilmente nos acolhe aqui ao sábado, e a Paula, que faz também um trabalho da comunicação com a gente, na questão da comunicação visual. Então, sem mais delongas, sejam todos bem-vindos e vamos curtir, primeiramente, o nosso show de abertura, que é o Poesia em Trânsito. O Poesia em Trânsito, eu vou ler um pequeno... É um movimento de intervenções artísticas, surgiu no ano de 2012 na capital baiana, realizando ações poéticas nos mais diversos espaços da cidade, em parceria com outros coletivos de arte, cultura e educação. Apresenta-se ônibus, transbordos, praças, estações, escolas, universidades. Na primeira edição do edital Arte em Toda Parte, no ano de 2014, o projeto Poesia em Trânsito distribuiu cerca de 50 mil livretos de poesia, com poemas autorais dos integrantes, de autores clássicos, brasileiros e internacionais, além de realizar 1000 apresentações artísticas. Fato que deu Poesia em Trânsito a primeira coletânea pela Edufba, com livretos autorais de 6 escritores. Atualmente, já somou-se mais de 30 mil apresentações artísticas, tornando-se o principal grupo de referência de arte poética, essa poesia que, na tela da memória, faz com que nós consigamos sintetizar o conhecimento. Eles são uma das grandes referências aqui no Brasil. Então, Poesia em Trânsito, o palco é de vocês. Muito obrigado por aceitar o convite. Estamos parceiros já. Muito obrigado. Uma salva de palmas, por favor. Primeiro eu vou dar uma palavra e eles pretendem passar um filme de autoria deles, mas vou passar aqui o microfone para qualquer palavra. Agradecer a oportunidade de compartilhar esse momento com vocês. Eu vou começar. Eu sou o Luan Guzmão, filho de Estrela, essa poetisa linda que me
que influenciou desde o nascimento, e sou poeta, músico, da área audiovisual também, sou artista possibilidades de fazer arte. Onde tiver arte e eu puder colaborar, estarei presente. Meu coração aponta e sigo com asas nesta terra que promete luz e escuridão, clareio amores na luz do lampião. Sigo, não dito regras, aplaudo os ventos, vivo enigmas neste mundo de feras, amo a dor do risco, traço milhares de metas e me permito só nas mais singelas. Ponto da questão do poeta que vos fala. Muito obrigado. Estrela. Boa noite. Eu vou fazer uma poesia que eu fiz para os Poetas da Praça, que foi um movimento de literatura muito importante que aconteceu aqui na Bahia, onde os livretos eram censurados, a mulher não podia recitar poesia. E foi quando eu vi pela primeira vez um poeta, foi na praça. Não nasci poeta, foi a poesia que bateu em minha porta e acordou os meus versos e encheu de palavras a minha horta, arregaçou as minhas entranhas, coloriu minha vida torta. Não nasci poeta, foi a poesia que insiste em me querer, saltou da minha boca e como um bálsamo pus me beber, embriagada de versos, saí por aí a viver. Sou poeta. Foi ela escancarada na praça que me tomou inteira, me sacia, me sustenta, me alivia, me alimenta. Minha alma nua caminha a sua liberdade. Lá vem ela, dona poesia, inspirada na Bahia, transformando a vida inteira. Assim, menina faceira, me abraça e faz de mim o início, o meio e quem sabe lá, até o fim. Da poetisa que nos fala, Luciano Estrela. Viva a poesia. Com vocês, Thiago Oliveira, Gato Preto. Boa noite. Obrigado pelo convite. Essa flauta tá rolando. A poesia, ela dá a possibilidade de a gente brincar com as palavras e fazer poesia, esse jogo de metáforas, né? Eu vou fazer um poema chamado Martírio da Dor, que utiliza a palavra dor 80 e tantas vezes, brincando. O pesquisador, um tipo que pesquisa a dor, tentando achar uma cura para sarar sua dor, no auge da sua insônia, resolve procurar um curador. O curador, dizendo-se destemido, chama pelo aviador, pergunta onde havia dor naquele peito sofrido. O aviador, confirmando, fala da dor que havia, que quando se tenta pegar, ela rapidamente partia, esperto e veloz a trotar, e como um mistério sumia. Chegaram ao comendador, que em outros tempos vivia, comendador noite e dia. Ele disse, já faz tempo, já foi-se a dor de Maria, por fim ela abandonou-me, mas vou dizer quem sabia. Chegaram ao procurador, e esse já bem cansado, procurador no passado, mas não consegue achar. Apelam para o matador, que tenta matar a dor, mas morre sem a encontrar. A dor corre, corre para um velho jogador, que no corredor da morte, já sem patrocinador, correndo da sua sorte, mata-se no elevador. Eleva-se a dor à loucura, ao martírio, ao clamor, e acham a dor na tortura, na mão do trabalhador. Com a grana do empregador, entregue ao torturador, esse disse vencedor, e prega a dor numa cruz, dizendo-se vingador, julgando vencer a dor como venceu a Jesus. Jesus, como bom salvador, para o mundo libertar, torna-se libertador, incita o povo para a luz, morre em nome do amor, entrega ao poeta a dor, pois para o poeta faz jus. Sendo um poeta amador, promete ele amar a dor, amar pela vida inteira. Um louco que sonhador, tornar-se-á pecador, em busca da dor vindeira. O poeta, um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir ser dor, a dor que deveras sente. Disse um dia um sábio escritor, toda dor tem seu valor, e alguém sem dor é doente. A dor joga-se no mar, sentindo uma culpa cruel, tenta inútil se afogar, ignora o seu papel,
Pois como a praça é do povo e é do condor todo o céu, a dor tem um gosto amargo de fel. Fisgada pelo pescador, que como um bom mercador, para uns contos angariar, eis que ele vende a dor ao triste navegador, quando ainda em alto mar. O triste navegador, na solidão faz seu ninho, sempre em busca de um destino, no mar viaja sozinho. Só ele, nenhum amor, torna-se conhecedor, que a origem de toda dor é a falta de uma rota, é a falta de um caminho. Martírio da Dor, viva a poesia. Com vocês, Ale Carvalho. Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe, o que a gente precisa é entrar em contato com toda essa força contida que vive guardada. O eco de suas palavras não repercute em nada. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Evita o aperto de mão do possível aliado. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Coragem. Coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz. Coragem, minha gente, eu sei que você pode mais. Raul Seixas. Poesia em Trânsito, viva a poesia, nosso coletivo. E tem ainda o poeta Benjamin Sol, que está no livro Transe Poético também ali. São 20 poetas da cena de Salvador. É bom apresentar e fazer. Foram 50 mil livros só do Transe Poético, traz aqui, Estrela? Do Transe Poético. Tá meio destreinado, né? Poesia em Trânsito! É que nosso coletivo ele tem uma característica de atuar na rua, no ponto de ônibus, no ferryboat, nas escolas. E aqui no ambiente assim, na biblioteca, lindo também, maravilhoso, assim, o melhor lugar também, mas estamos chegando e nos adaptamos junto com vocês. E esse livrinho aqui, né, cada um dele pode ser adquirido por vocês, quem quiser, o valor é aberto, certo? Desse aqui, e esse está por R$5, que é o Transe Poético, que é um livro que já está ficando raro. São 20 poetas da cena de Salvador: Luan, Ale Passarinho, Thiago Oliveira, Benjamin Sol, Luciano Estrela. Nós estamos nesse livro. Fique à vontade para conhecer. Eu vi a lua em cima da casa, ela olhou para mim e deu risada. De Benjamin Sol. É o poeta daqui no cantinho. E aí, vocês vão passar esse filme? Vamos lá. Então, esse foi um trabalho do Poesia em Trânsito. Vamos dar continuidade. Opa, tudo bom, né? Queria convidar para mediar a mesa a militante, produtora, a pedagoga Jace Lins. Ela vai fazer o trabalho de mediação, vai dar continuidade aos trabalhos. Obrigado, professora. Boa noite a todas e todos presentes. Pois é. Nesta noite tão especial, noite da sétima edição do Café Filosófico, uma noite cheia de arte, de poesia, nós seremos agraciados com a palestra do professor Gutenberg Silva. O professor Gutenberg é fundador, diretor, pesquisador e professor do IBAPA, Instituto Baiano de Parapsicologia, presidente da Academia do Saber, cursos, palestras e treinamentos em desenvolvimento humano, autor da transterapia,
especialização em Ciências da Religião, licenciado em Filosofia pela Faculdade São Bento da Bahia, acadêmico de Psicologia pela mesma faculdade, extensão em Parapsicologia e Religião pela Unisal, Centro Universitário Salesiano de São Paulo, e o IPQ, Instituto Padre Quevedo de Parapsicologia, curso na área de Teologia pela UCDB, Universidade Católica do Bosco, formado em Hipnose Clínica no ano de 2008 e técnico em 2009, terapeuta da clínica IBAPA e em consultório particular. Bom, vou informar agora o tempo. O palestrante terá 70 minutos, logo após o debate terá a duração de 40 minutos. Ao término da palestra acontecerá o sorteio do livro. Agora iremos iniciar a palestra do professor Ken. Bem anunciado, boa noite a todos, obrigado pela presença. Felipe também, agradeço, o tempo está de parabéns. Anunciado o homem e os fenômenos parapsicológicos. O nome do homem falou muito bem, poesia em trânsito. E agora? Veio ficar com os fenômenos parapsicológicos. O vídeo aqui também é muito bom, um filme que trata da angústia existencial, humana. Também foi produção de vocês? De teatro muito bom. Então, falando de parapsicologia, há basicamente 3 escolas de parapsicologia. E a princípio, como preâmbulo da minha fala, é importante ressaltar de que ponto, qual dessas escolas eu trato, para ficar mais claro da questão da fenomenologia. Basicamente, houve a escola materialista de parapsicologia, liderada pelos russos, hoje não existe mais, que tratava da fenomenologia fisiológica, material. E eu vou explicar direito essas questões. Depois da escola materialista de parapsicologia, houve a escola espiritualista, liderada pelos norte-americanos, que tratava das questões espirituais das faculdades de línguas. E se entenda aqui espiritual não no sentido esotérico, ocultista, espírito. Eu vou explicar também detalhadamente. E também a escola eclética, que tratava tanto dos fenômenos da escola materialista de parapsicologia, que hoje não existe mais, como da escola norte-americana espiritualista. Juntava esses 2 grandes grupos da fenomenologia para explicar as faculdades ocultas do homem, né? Que se entende assim, as faculdades ocultas do homem. Houve, depois dessa escola eclética, uma disseminação do estudo da parapsicologia, que se interessava por toda a fenomenologia da escola eclética, mas também tem um especial interesse por alguns fenômenos que a ciência não conseguia explicação. E aí entra no fundo da religião. Então, a escola eclética teórica. O IBAPA pertence a essa escola eclética teórica da fenomenologia. Então, como está constituída a fundamentação epistemológica da parapsicologia, e se era ciência ou pseudociência, como está constituída? Bom, há basicamente 3 tipos de ciências. As ciências de observação, e aqui eu estou explicando aqui como está constituída o saber da parapsicologia. A ciência de observação, eu não vou falar experimental, porque às vezes pode ser um único experimento, uma única observação, mas vista de todos os ângulos, tem validade científica. O que seria ciência de observação? Química, biologia, física, história, psicologia, arqueologia, são as ciências de observação. Esta ciência, segundo a parapsicologia, é a mais fundamental, a mais fundamental que se pode construir o saber. A mais fundamental, mas não a mais importante. Se não há nada para ver, sentir, tocar, não tem como ter ciência. Então, a ciência de observação é a mais fundamental das ciências, mas a não mais importante. Em cima daquilo que se pode ver, ouvir, tocar, sentir, os animais também podem. O que nos diferencia é a inteligência. Então, a inteligência guiada de forma metódica, sistemática, é o que hoje se conhece por filosofia. Então, a parapsicologia ela está constituída pela ciência de observação, onde o homem pode ver e analisar o que é próprio objeto de estudo dela, as faculdades ocultas do homem,
mas também tem fundamento filosófico, porque a partir da observação tem argumentos sólidos. Então, ciência de observação, esse conjunto, e as ciências especulativas, a filosofia e também a teologia. Porque, veja, fazer filosofia sem se fundamentar na ciência pode cair naquilo que a gente chama de sofisma, pseudo-filosofias. Partir com um erro de observação denunciam a má filosofia. Então, para fazer filosofia com segurança, segundo essa escola teórica, eclética teórica, deve partir dos dados bem observados, da experimentação, da observação. A partir daí se pode fazer filosofia com segurança. Por exemplo, e eu vou permanecer fiel ao vocabulário dessa escola para vocês saberem do que se trata, né? Como ela está constituída. A filosofia materialista cai por terra. Em que sentido? No microfone. A escola eclética teórica de parapsicologia demonstrou em laboratório a existência da alma espiritual no homem, por milhares e milhares de investigação científica da fenomenologia da parapsicologia. Logo, toda filosofia que encaixa o homem num ser puramente material cai por terra, porque a ciência e a parapsicologia tem demonstrado isso numa faculdade espiritual no homem, com milhares de observação de casos espontâneos. Inclusive a parapsicologia se constitui enquanto ciência com pesquisa estatística matemática no laboratório. Como que é a filosofia dita oficial? No laboratório se comprovou essa faculdade espiritual do homem. Então a filosofia materialista cai por terra. Por isso, para fazer filosofia com segurança, se deve partir da ciência, quando bem observado. Seria um realismo filosófico que se entende hoje em dia. E depois, há um grupo de fenômenos que não tem explicação científica. Se esgota todas as possibilidades e não acham a causa científica. E aí entra a questão da teologia. Okay? Mas também, para se falar de religião, para se falar de Deus, deve partir da ciência, senão acaba sendo uma que a gente chama de teologômena, uma teologia de segunda categoria. Assim orienta para a psicologia. Para se falar de um fenômeno autêntico religioso, se deve esgotar todas as possibilidades científicas. Então, a parapsicologia ela se fundamenta epistemologicamente com esses três grandes saberes: as ciências de observação, e aí inclui o conjunto da medicina, a psicologia, a psiquiatria, a filosofia e também a teologia, sobretudo dessa escola eclética teórica de parapsicologia. Qual seria essa fenomenologia estudada pela parapsicologia? E antes de tratar os fenômenos, vou conceituar aqui basicamente o que seria a parapsicologia. Uma ciência que tem por objeto a constatação e análise dos fenômenos à primeira vista inexplicáveis, mas possivelmente resultados de faculdades humanas. Fenômenos à primeira vista inexplicáveis, mas possivelmente resultado de faculdades humanas. Bom, dentro desse conceito da escola eclética teórica, deixa bem claro, possivelmente resultado porque não descarta a hipótese de uma outra intervenção. Não descarta a hipótese, mas possivelmente resultado de faculdades humanas. Também estuda os animais e os vegetais só para tentar lançar luzes sobre a compreensão humana. Então, esse é um conceito básico, a ciência que tem por objeto a constatação e análise dos fenômenos à primeira vista inexplicáveis, mas possivelmente resultado de faculdades humanas. Dito de outra forma também, o estudo do ocultismo à luz da ciência, ou o homem ante o mistério. Tudo que se encaixa, que a psicologia e a psiquiatria não tem uma explicação, acaba entrando no cunho da parapsicologia. Para se aceitar um fenômeno autenticamente parapsicológico que é raro, se deve esgotar todas as possibilidades dessas ciências de observação. Todas. Quando a psicologia, para dizer tal fenômeno é parapsicológico, primeiro tem que esgotar a explicação da psicologia, a explicação da psicanálise, a explicação da psiquiatria, da neurologia, todas as explicações, inclusive fraudes consciente ou inconsciente, o charlatanismo, a mera mentira e invenção.
por culpa ou sem culpa da pessoa que relata esses fenômenos. Então, quando se esgota toda essa investigação em psicologia, em psiquiatria, na área de saúde mental, quando se esgota toda essa explicação, entra a parapsicologia para dar conta ou tentar explicar esses fenômenos que ocorrem. Bom, uma questão também pertinente é a questão da divisão. A escola norte-americana hoje, ela diz que os fenômenos de movimento, os fenômenos parafísicos, a maioria aqui já deve ter ouvido falar, popularmente chamando como casas assombradas. Por exemplo, movimento de objetos sem contato, casas que pegam fogo, aporte de objetos que se desmaterializam e materializam novamente, estátuas que sangram, que choram. Essa fenomenologia incomum para a margem da psicologia comum. A escola norte-americana diz que é uma ação do psiquismo, uma ação espiritual na matéria. A escola eclética teórica diz não. Não é uma ação espiritual agindo na matéria. É a energia humana, fisiológica, material que age nesses objetos. E vai ficar mais claro na medida que eu vou falando. Então ela se constitui, para refrescar a memória, nessas três ciências: ciência de observação, filosofia e teologia. A psicologia vem rechaçando o estudo do homem, o estudo integral do homem. Até o próprio conceito, e outra coisa importante para ressaltar: para a psicologia não é, em hipótese alguma, psicoterapia. Psicoterapia é privativo do psicólogo competente, do psiquiatra, do psicanalista, que faz psicanálise. A parapsicologia não é uma psicoterapia, é um campo de investigação acerca desses fenômenos. Quem diz que usa a parapsicologia para aplicar isso enquanto psicoterapia, não compreende nada de parapsicologia e deturpa os seus conceitos. Inclusive tem um instituto aqui no Brasil que, por questões econômicas, tratam de usar o saber da parapsicologia como psicoterapia, quando na verdade não é isso. Mas ela serve como subsídio para a compreensão humana, serve ao psicólogo, serve ao médico, enquanto compreensão humana. E hoje, lamentavelmente, também por culpa das universidades que rechaçaram esse estudo, esses fenômenos que encaixavam num contexto religioso ou pseudo-religioso, num contexto ocultista, teosófico, esotérico, rechaçaram pela ciência oficial o estudo do homem. Há um conceito fundamental para qualquer tipo de ciência, qualquer tipo de saber, que é o conceito de verdade. E hoje não se compreende, não se reflete acerca da verdade nas universidades. Devia ter uma disciplina acerca do que é verdade. Para se fazer um artigo científico, se produzir ciência, precisaria de fato, pelo menos, refletir sobre a verdade. E a gente não se vê isso nos cursos de saúde e nos cursos de ciências humanas em geral. Então, o conceito de verdade é negligenciado hoje em dia no ambiente acadêmico, inclusive. Um outro conceito também que vem sendo negligenciado e que é objeto de estudo na medicina, da psicologia, é o estudo do homem. O que é o homem? Qual a natureza do homem? Toda clínica, sem exceção, toda clínica pressupõe uma visão antropológica do homem, seja explícita ou não. Cada um de vocês aqui tem uma compreensão, faz juízo de valor sobre uma pessoa. Se fazer um estudo, análise psicológica, se todos aqui fossem psicólogos, profissionais da saúde mental, cada um ia ter uma compreensão de minha. Com a psicologia, claro que a ciência humana não é ciência exata, mas com a psicologia pode almejar hoje o título de ciência. Veja, se eu colocar 2 vezes 2, um experimento para ser aceito científico, ele deve ser comprovado aqui, quanto no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Mas veja que nesse ambiente aqui, cada um vai dar um parecer diferente sobre uma pessoa. Veja a complexidade humana. De que ponto de partida, qual a sua compreensão de homem, um profissional de saúde mental que recebe o outro, eu vou chamar de paciente, hoje não é um termo mais adequado para ser usado, mas para ficar, né? Paciente, terapeuta paciente. Como eu posso tratar do outro se eu não tenho definido minha compreensão de homem? E isso é reducionismo, é relativismo, é subjetivismo. Qual a compreensão do homem? Uma coisa extremamente importante. Hoje não se vê o estudo antropológico.
a psicogênese, a somatologia, a noologia, a ciência do espírito. Hoje não se vê nas universidades. As pessoas acabam se formando e não sabem responder que é homem. Principalmente na área de saúde mental, que cuida do outro. É negligenciado. E as pessoas não refletem sobre isso. Conceito de verdade e antropologia, que é o homem. Não sabe compreender. Você se coloca em posição de terapeuta para atender o outro, mas não tem definido e não reflete sobre a questão humana, que é o homem. E dentro dessa antropologia, há 3 termos fundamentais também que as pessoas, em geral, não conhecem. Que é o aspecto ontológico, o aspecto ôntico e o aspecto teleológico do homem, que também é negligenciado. O aspecto ontológico seria o homem, o ser em si mesmo. O que fundamenta, faz o homem ser homem, que faz o homem ser homem, e não outra coisa. O aspecto ôntico quer dizer a biografia pessoal de cada um, o já vivido, o idioma pessoal. E a teleologia, o fim último, seria o sentido que a pessoa dá à sua vida, seja onticamente ou ontologicamente, o que fundamenta o sentido último da questão. O que se vê também claramente isso nas pesquisas é que as pessoas não têm compreensão de hermenêutica. Como eu posso fazer uma leitura do outro se eu não compreendo uma reta hermenêutica que passa dessa negligência do estudo da verdade, que passa dessa negligência do estudo antropológico do homem, no seu aspecto ontológico, ôntico e teleológico? É rechaçado isso. É por isso que hoje há mais de 200 linhas teóricas em psicologia e em outras áreas da terapia. Reflitamos, veja se não é uma forma até de violência, seja explícita ou não. Uma pessoa chega no meu consultório e eu me denomino, sou psicanalista. A priori, eu já engesso o outro na minha concepção teórica. Isso é uma forma de violência. Ou eu sou analista comportamental, gestalt-terapeuta, ou behaviorista. O outro que eu nunca vi, e vai me chegar um dia, daqui a uma semana, alguém marca consulta, eu já estou todo preparado, armado, com a concepção de homem em psicanálise freudiana, Melanie Klein, Winnicott, Bion, Lacan. Veja se não é uma forma de violência engessar o outro. Não. Eu tenho que buscar uma corrente teórica que o outro demanda. Eu não posso engessar o objeto de estudo, o objeto de estudo, na minha compreensão teórica. Isso, né, segundo alguns autores, e até fica claro, isso é uma forma de violência. Mas como estudar, é possível estudar 200 concepções teóricas para responder o que é o homem, a questão antropológica do homem? Fica um pouco difícil. Mas o que a gente também percebe é uma certa preguiça intelectual, cultural, educacional das pessoas que rechaçam o estudo do homem. Então, o chamado é o chamado para responder o fundamento do homem. Porque se você compreende a questão antropológica do homem, a ontologia, o aspecto ôntico, a faceta teleológica, você se coloca à altura de debater com Freud, com Lacan, com Watson, com Winnicott, com os autores da psicologia, porque você compreendeu, tem a compreensão antropológica do homem. Então, posto desse sentido, a parapsicologia contribui para repensar uma clínica não reducionista, engessar o outro na minha compreensão teórica, na minha abordagem, na minha técnica. Não. Eu tenho que buscar um método que o outro me exija. Veja que em cada momento histórico demanda uma clínica diferente. Há fratura ética em cada momento histórico. Então não posso... Veja bem, a psicanálise é extremamente importante. Todas as correntes respondem. Para ficar um pouco mais didático, Freud se ocupou fundamentalmente da histeria. Bion dos casos de esquizofrenia, Melanie Klein do funcionamento da mente infantil, Lacan dos casos de paranoia. Veja que, fundamentalmente, o Winnicott, como a gente compreende hoje os casos de borderline, e o que se ocupa fundamentalmente é a parapsicologia. Dos fenômenos parapsicológicos, à margem da psicologia comum, vulgar, corriqueira. Então, ao estudar profundamente o homem,
esse aspecto ontológico, ela serve de subsídio para repensar uma clínica não reducionista. E serve também para pensar um ambiente terapêutico, uma clínica de forma ampliada. Não só num consultório, num set terapêutico, em 4 paredes, não. Seja na palestra, seja no relacionamento interpessoal com o outro. Então a clínica transpassa essa questão, porque o homem é o mesmo, a angústia é a mesma, o sofrimento é o mesmo. Às vezes passa despercebido, quem não tem essa compreensão profunda, é que as pessoas fazem uma pergunta, às vezes banal assim, às vezes é um pedido de socorro e a gente não percebe. Então o chamado é esse, transpassar esse mero reducionismo. Então ela está constituída nessa questão. Um outro conceito fundamental também, que infelizmente vem sendo negligenciado, além do conceito de verdade, que seria o ABC de qualquer investigação científica, teria que ter consciente disso. O aspecto antropológico do homem é o conceito de religião. Também é negligenciado. A gente sabe que a religiosidade é uma dimensão, uma faceta humana importante. Há hoje mais de 50 mil religiões. Em muitos casos, das pessoas que buscam os líderes religiosos têm problema psico-religioso, problemas existenciais, e que a psicologia não se encontra competente para explicar isso. E o paciente percebe. E como a psicologia não tem bagagem suficiente para tratar de religiosidade, porque não se estuda isso, as pessoas acabam frequentando os ambientes que, não estou dizendo que é ruim, mas por problemas psicológicos, existenciais, que deveria estar tratando o psiquiatra, um psicanalista competente, um psicólogo, e acaba tratando os líderes religiosos em geral. Problema que devia ser tratado pelo psicólogo, respondido. Porque não há problema religioso. Se é um problema, já não é religioso. Uma compreensão de religião de religare. É um problema psicorreligioso, existencial, e uma pequena margem ainda de fenômenos parapsicológicos que as pessoas logo atribuem a causas transcendentes à pessoa. E aí entra a questão do demônio, espírito de mortos, que às vezes é um problema psicológico, às vezes não, quase sempre. E como o psicólogo desconhece, o psiquiatra desconhece, em geral, eu vou usar o vocabulário da escola eclética teórica, às vezes é contundente, mas para ser fiel, para vocês compreenderem como pensa a parapsicologia dessa escola. Então, às vezes, por incompetência, não no sentido pejorativo, por ignorância, não no sentido pejorativo, de não compreender. A gente vê hoje na grade curricular, não se tem um conceito epistemológico, qual o espaço epistêmico da área de saúde mental em geral. Não se tem bem definido. Qual a visão de homem? Cada um dá a sua visão, é uma visão ôntica, seja por herança psicogenética, educacional, mas não tem um fundamento do ser mesmo, um fundamento ontológico, que sustenta a visão de homem objetiva, que a partir daí, respeitando a biografia do outro. Então, esses 3 conceitos fundamentais em filosofia têm grande peso. É fundamental mesmo. Sem isso, não se pode fazer uma reta clínica. Conceito de verdade, o conceito de homem, antropologia, e o conceito de religião. Se faz uma pesquisa hoje, você pergunta às pessoas, não dado exato, mas mais de 90% das pessoas não sabem o que é religião. Confunde religião, eu estou falando do ponto de vista da parapsicologia, da ciência que estuda os fatos. Confunde religião com religiosidade. As pessoas não dão definição de religião, mas na verdade estão falando de religiosidade. Então não sabe diferenciar religião de religiosidade. Conceito de verdade, conceito de homem e conceito de religião. 3 aspectos fundamentais para a compreensão humana. Porque o homem está inserido nesse contexto. Ok? Quais seriam os fenômenos que a parapsicologia estuda? Os fenômenos fisiológicos, materiais, como, por exemplo, os fenômenos parafísicos, que eu já citei aqui, movimento de objetos sem contato, as casas assombradas em geral, vozes sem que ninguém professe normalmente, tipologia, fotogênese, leitura do pensamento, adivinhação do pensamento, e tem também as faculdades espirituais do homem,
que seria conhecimento extrasensorial, de uma faculdade denominada psigama, conhecimento da alma. Então, às vezes a pessoa adivinha telepatia, retrocognição e pré-cognição. Adivinha até o futuro, e isso denomina uma faculdade espiritual do homem. O espiritual, em parapsicologia, é uma qualidade da alma em captar coisas não sensoriamente. Vocês estão captando aqui minha voz sensoriamente, meus movimentos, através da visão. Mas há como ter conhecimento espiritual. Em que sentido? Extrasensorialmente. Há casos, relatos de pessoas, por exemplo, que preveram morte de filho, de pai, de mãe, né? De forma exata, perfeita, sem contato visual, 1 ano antes, 1 mês antes, 10 anos antes, com todos os detalhes. Então isso é uma faculdade espiritual, porque não houve a influência dos sentidos. Também é um fenômeno de estudo da parapsicologia, as faculdades espirituais. Também a da escola eclética, que estuda a questão tanto da fisiologia quanto do espiritual, que é denominado curandeirismo, por exemplo, feitiçaria, magia, mal-olhado, toda a questão do psiquismo sobre o organismo, também é objeto de estudo da parapsicologia. Toda essa fenomenologia que foge do comum, do vulgar, do corriqueiro. E um outro grupo de fenômenos que está relacionado à religião, mas eu acho que não precisa ser tratado aqui. Se alguém perguntar, eu respondo. Então, esses aspectos fundamentais da parapsicologia, a fenomenologia. Agora eu faço uma pequena pausa, para que, se alguém pontue, eu tenho alguma dúvida, para a gente fechar isso e entrar outra questão. Eu quero que você explique melhor a diferença de religião e religiosidade. Bom, na compreensão da parapsicologia, estudando os fatos que estão relacionados a um contexto religioso ou pseudo-religioso, para ser denominado religião, tem que ter fatos. Religião é doutrina sobrenatural revelada. A religiosidade é uma tendência nata do homem, da busca do divino, do oculto, do transcendente. Mas como saber que aquela doutrina que se diz que está revelada é de fato uma doutrina revelada ou não inventada? Como descobrir isso? A ciência exige os fatos que denotem que esta religião está de fato revelada. Há uma causa transcendente confirmando aquela doutrina. Então a diferença é essa. Religião, doutrina, que está bem fundamentada, bem esclarecida hoje cientificamente, doutrina sobrenatural revelada. A ciência não tem autoridade em religião e nem a religião em ciência. Mas se há fatos no nosso mundo que denotam um aspecto transcendente, pertence à religião estudar. Pertence à ciência estudar. E a ciência que estuda esses fatos incomuns, misteriosos, que transpassam as faculdades humanas, as forças da natureza, é a parapsicologia. Uma vez atribuída, não se encaixa em toda a fenomenologia, atribui de fato, esta é de fato uma religião autêntica, que ocorre fatos em seu contexto, mas que não tem explicação científica. Essa é a diferença. Fazer um recorte brevemente, porque aí desencadeia várias outras questões. Só uma dúvida, quando você falou a respeito da verdade, para a psicologia, seria o que? Observação dos fatos e contestação? Porque a verdade para mim pode ser diferente, né? Essa verdade. Bom, é isso. Existe a verdade de fato. Ninguém nega isso aqui é uma mesa. Verdade de fato. E existe a verdade interpretativa do fato. Para se falar em verdade interpretativa e saber se aquilo que você diz é verdade, se deve acomodar a sua verdade lógica com a verdade ontológica. Então é a verdade de fato, ninguém nega isso. É a verdade de fato. Verdade óbvia. Mas tem a verdade ultra óbvia, que pertence à ciência. A gente diz, isso é uma mesa, madeira, mas a ciência vai investigar a sua composição química, física, que não temos como constatar aqui, a olhos nus. Aí vem a verdade ultra óbvia. Mas não é a mais importante. Mas por que isso é uma mesa? E a verdade, o diáfano, em filosofia, o diáfano, é tão transparente que não vemos. E aí cabe à filosofia estudar isso. Inclusive os fenômenos, veja que
A fenomenologia estudada pela parapsicologia é a mesma do espiritismo, do esoterismo, do ocultismo. A fenomenologia é a mesma. Só que o espiritismo dá uma compreensão daquele fenômeno espírita. Tem uma compreensão espírita. A parapsicologia tem uma compreensão da parapsicologia. Os fenômenos apresentados, inclusive a parapsicologia antigamente, a metapsíquica, nasceu com o estudo da fenomenologia espírita. Só que a causa para o espiritismo é uma coisa, para a parapsicologia é outra. E aí diverge. Os fenômenos são os mesmos, mas a explicação que se dá da causa desses fenômenos é diferente. Totalmente diferente. Então, espiritismo é uma coisa, parapsicologia é outra. Não quer dizer que uma é melhor ou pior. É só uma abordagem. Ficou claro isso? Okay. Eu estou observando aqui que o senhor falou que podia ser isso, que a capacidade de captar coisas extrasensorialmente, como, por exemplo, vozes, casas assombradas, leitura de pensamento. Então não tem um causador para isso? Não existe causador? Isso é da mente, a criação da mente? Mas isso não é extrasensorialmente, porque eu tenho essa separação. Se é coisa somente subjetiva, explica a psiquiatria, explica a psicanálise, explica a psicologia, há outras explicações. Quando não há uma explicação psicológica, quando o fenômeno é objetivo em si, não só a senhora ouve essas vozes, internamente, endogenamente, mas 4, 6, 10 pessoas presentes ouvem a voz e não tem ninguém falando, um exemplo. Aí, de fato, é um fenômeno objetivo, mas tem causa. Em parapsicologia, é uma energia fisiológica exteriorizada do homem transformada. Veja que a energia é a mesma, energia fonética, motora, mecânica, calorífica, a energia é a mesma. A parapsicologia descobriu no homem uma energia chamada telergia, que é esta energia que temos exteriorizada, foneticamente, mecanicamente, motoramente, exteriorizada e transformada. É essa energia fisiológica que age manifestando todos os fenômenos parapsicológicos parafísicos. Não é extrasensorial, não é espiritual. A investigação tem demonstrado isso até a saciedade, em laboratório, assim também como pesquisas de casos espontâneos, que é a energia fisiológica. Onde não há um vivo presente, cessam todos os fenômenos parapsicológicos parafísicos. Se há um homem presente, manifesta essa fenomenologia. A questão extrasensorial é captar um pensamento que não esteja a mais de 50 metros. Por exemplo, a mãe tem um filho no Japão, o filho sofreu um acidente às 3 da madrugada. A mãe acorda desesperada, não sabe o que é, tem uma bucha no peito, um espelho quebra. Um exemplo. É possível, sensivelmente, você captar algo no Japão, a não ser por rádio, por TV? Não. É uma faculdade espiritual, de conhecimento. Extrasensorial. É espiritual nesse sentido. E a questão da dor de cabeça se inclui aqui nesse conceito de fenômenos da psicologia? Da dor de cabeça todo mundo tem, não tem. Porque tem também as audições de vozes, visão de voo. Não, tudo que tá, essa questão sim, mas tudo que envolve um estresse orgânico pode causar uma dor de cabeça. Mas a dor de cabeça em si não é objeto de estudo da parapsicologia. Se essa dor de cabeça pode desencadear fenômenos, pode. Todos os fenômenos parapsicológicos, todos, sem exceção, têm um fundo psicológico. Todos, sem exceção. É um conflito emocional, é um conflito existencial. Em parapsicologia a gente chama psicorragia. A pessoa tem um problema psicológico, extravasa essa energia, manifestando esses fenômenos. Então todos os fenômenos parapsicológicos, todos, sem exceção, têm um fundo psicológico. E é esse fundo psicológico que deve cuidar o psicólogo, o psiquiatra, para tentar descobrir o que é que está causando essas coisas para desencadear essa fenomenologia. E em parapsicologia chamamos de psicorragia, uma hemorragia psíquica que age manifestando essa fenomenologia. Isso eu queria saber. Como seria esse tratamento? No caso, dor de cabeça, a pessoa com enxaqueca. Aí procura um neurologista, ou psiquiatra, toma medicação, faz dieta, se abstém de determinados alimentos e vai se curando.
Como seria esse tratamento na parapsicologia? Não, a dor de cabeça em si não é objeto de estudo da parapsicologia. Não, só um exemplo para não ficar solta. Foi só um exemplo. Uma pessoa que chega, no caso, uma pessoa que chega para você e diz, eu tenho um problema que eu acho que é parapsicológico. Como você vai tratar desse problema? Vai ser um controle? Porque não vai ser medicado, né? Não. O que vai ser feito? Não vai ter o mesmo método da psicologia para isso. Eu queria saber como seria feito esse tratamento. Uma pessoa que chega relatando que está tendo um fenômeno parapsicológico, a gente vai investigar. Investigar se de fato é isso. Se é uma causa orgânica, se é uma causa psicológica, que não precisa entrar para a psicologia. Mas esgotando todas essas hipóteses, a partir do momento que esgota todas essas hipóteses, e de fato se constata com investigação séria, exaustiva, que é um fenômeno parapsicológico, entra uma orientação, esclarecimento. Por quê? Toda a fenomenologia sempre ela é imbricada com questões religiosas ou pseudo-religiosas. As pessoas atribuem a seres externos a ela. Porque vem do inconsciente, e o inconsciente, a pessoa não reconhece um próprio. Tenta encontrar uma causa para isso, que não é ela. E aí o parapsicólogo, ou o professor de parapsicologia, ele vai esclarecer acerca dessa fenomenologia, tratando da antropologia, explicando a concepção de homem, a questão da psicossomática, esclarece tudo. Às vezes, com esclarecimento, ajuda bastante. Mas aí essa pessoa deve ser encaminhada para um psicólogo ou um psiquiatra, se o próprio parapsicólogo não é. Encaminha para uma pessoa, porque tem uma causa para ser investigada aí, de cunho psicológico. Não, isso, fazer exame não. Você me permite uma sugestão? Tem um pessoal ali também falando. Pode ser? Seria interessante se desse continuidade, porque muitas das questões que estão sendo suscitadas agora seriam esclarecidas se você desse ao final, né? Todas as instâncias, vai criar é o costume em sala de aula e aí. Pronto, eu só pronto, perfeito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou responder só ela e aí passo para ele para seguir, pode ser? Aí eu sigo. A senhora disse que não tem um método próprio. Não, mas não tem um método próprio, não tem exame para fazer. Eliminação do tratamento. Assim, você falou que era por eliminação. Às vezes a pessoa chega. Não é psicológico, não é psiquiátrico, então não é religioso. Vai por eliminação. Até que depois que tudo foi descartado, então é psicológico. Às vezes a pessoa chega buscando uma solução para essa questão sem passar antes pelo médico, sem passar pelo psicólogo. Às vezes chega. Quando chega, a gente caminha para fazer. Isso não é uma causa orgânica, é uma causa psicológica. Quando descarta isso a gente volta com o trabalho para tentar esclarecer. A orientar é uma forma pedagógica. A parapsicologia trabalha com um sentido educacional, pedagógico, esclarecendo esses casos. Mas deve ser um trabalho interdisciplinar. Psicólogo, médico, porque tem um fundo psicológico que não é de autoria não é de privativo do parapsicólogo. É o psicólogo que tem que tratar esse trauma que está aí, desencadeando esses fenômenos. Ficou claro? Incompleto. Eu volto a essa questão para completar. Eu acho que com o definir da palestra vai levar. Pronto. Eu vou só ele que tinha pedido. Você falou no caso de pessoas se prever futuro, é isso? Como essa conexão é muito subjetiva, como é que testa isso e garante que a pessoa de fato conseguiu prever os fatos, tal como individual e tudo? Isso é uma questão bastante complexa. Mas há pessoas que exteriorizam isso, comunicam. E você faz o registro. E se todos os elementos batem certo, tem grande chance de ser um fenômeno parapsicológico autêntico. Porque há conteúdos reprimidos aí, há uma certa causalidade, há certa dedução psicológica que algo vai ocorrer, e isso não entra na fenomenologia. Mas quando ela comunica isso, né? As pessoas envolvidas na situação que ela previu, tem possibilidade dessa previsão dela? Porque se por acaso a pessoa não tiver o conhecimento e algo fato ocorre, aí realmente é uma coisa a ser considerada.
Se a pessoa tem conhecimento do fato, E, tipo assim, ela comunica com alguém, eu previ que você vai falecer. Você não pode agir de forma a chegar ao ponto de ela criar a situação semelhante à que a pessoa comunicou ela antes e aí ela faleceu com isso. se se entende, não é porque houve uma precognição autêntica. Se houve uma precognição autêntica, o fato vai ocorrer. Indubitavelmente. Vai ocorrer de fato, se é autêntico. Mas às vezes o inconsciente da gente prega peças. Ok? Se é uma precognição autêntica, vai ocorrer. Vai de fato ocorrer. E se ocorre de fato com todos os detalhes escritos, é um fenômeno extrasensorial autêntico. Ok? Deixa eu citar aqui porque Felipe falou sobre a psicologia profunda. Então vou trazer aqui a citação de alguns psicólogos da psicologia profunda que falam da importância do estudo da parapsicologia. Freud, por exemplo, disse a seu biógrafo: se eu pudesse recomeçar minha vida, deixaria de lado tudo que fiz para estudar a paranormalidade. Jung disse: a fenomenologia parapsicológica avisa-nos para sermos cautelosos, já que uma relativização do espaço e do tempo, através de fatores psíquicos que colocam em dúvida nossas ingênuas e ultrapassadas explicações, o paralelismo entre o psíquico e o físico. Por causa desta explicação, as pessoas negam os descobrimentos da parapsicologia, seja por razões filosóficas ou por preguiça intelectual. Isto dificilmente pode ser considerado uma atitude científica responsável, ainda quando seja uma saída popular para uma dificuldade intelectual completamente extraordinária, segundo Jung. Para considerar os fenômenos que vêm com eles, e, portanto, não poderemos praticar por mais tempo uma psicologia que ignore a existência do inconsciente e da parapsicologia. Sobre a religiosidade e no contexto clínico, tem um autor também moderno, Dalgala Honda, que ele fala: a religiosidade é uma das dimensões da vida que, embora central, sintomaticamente mingua nos estudos sobre saúde e transtornos mentais. Jung, em outro texto, diz: entre todos os meus doentes da segunda metade da vida, isto é, tendo mais de 35 anos, não houve um só cujo problema mais profundo não fosse constituído pela questão de sua atitude religiosa. A importância do estudo da religiosidade. Todos, em sua infância, estavam doentes por ter perdido aquilo que uma religião viva sempre deu em todos os tempos a seus adeptos. E nenhum curou-se realmente sem recobrar ainda uma atitude religiosa que lhe fosse própria. Isto, está claro, não depende absolutamente de adesão a um credo particular ou tornar-se membro de uma igreja. Um outro psicólogo, existencialista, Rollo May, diz o seguinte: as questões fundamentais com as quais termina a psiquiatria só podem ser respondidas no campo da teologia, chamando atenção, mais uma vez, para o estudo da religiosidade para se compreender uma clínica mais ampliada. Frankl também diz: mais da terça parte das neuroses do mundo vem não da repressão do instinto sexual, mas da repressão do nosso instinto natural para Deus. Ainda, nunca se deve menosprezar a tendência humana ao transcendental, ao religioso, porque se exporia a personalidade humana a graves desequilíbrios. A religiosidade é um fator precípio no equilíbrio humano. A religiosidade é uma dimensão importante no equilíbrio humano, na medida em que os conceitos religiosos de uma pessoa não são suficientemente adultos e objetivos, arraigados e vitais, são substituídos pela superstição. E tem um pensador moderno da USP, Gilberto Safra, que ele diz: o desafio na atualidade é que para uma pessoa ser um bom terapeuta, tem que deixar de ser terapeuta. Porque se fizer muita questão de ser terapeuta, o outro, o paciente, vai estar mais em função
da necessidade que o terapeuta tem de afirmar sua identidade. É muito complicado o terapeuta falar com o outro, com o paciente, ou agir com o paciente de tal maneira como se ele estivesse aplicando uma técnica. Agora, vou falar como terapeuta. Também é denunciado enquanto uma espécie de violência do outro. Bom, então a fenomenologia parapsicológica parte da compreensão humana profunda do homem a partir desses fenômenos. É a partir daí que se pode falar do homem de forma ontológica. Uma espécie profunda de homem, da compreensão humana, se compreende e tenta adequar a biografia do outro, a história de vida do outro, ao que o homem é mesmo. O que é o homem? Porque senão caímos no relativismo. Então, é preciso essa compreensão profunda do homem para se fazer uma reta clínica. E isto, a parapsicologia, serve como subsídio, uma vez que ela estuda o homem nesses fenômenos parapsicológicos que denunciam a natureza humana. A psicossomática, por exemplo. Corpo, alma, espírito e matéria. A parapsicologia não vê o homem como um corpo e uma alma separada do corpo. Vê o homem como uma unidade psicossomática. E é essa unidade psicossomática que se deve ser pesquisada, trabalhada, esclarecida. Nesse sentido, ela serve enquanto subsídio. Bom, como uma palestra é uma apresentação geral, e aí fica muito difícil, entre aspas, saber quais são as dúvidas de vocês. Porque quando se foi anunciado o homem e os fenômenos parapsicológicos, então eu prefiro, mais uma vez, se me permite, que vocês me façam perguntas sobre projeção astral, sobre o processo da morte, a tanatologia, reencarnação, ressurreição, curanderismo, todas essas questões, porque se eu for tratar aqui eu vou ficar sem saber. Então, posso abrir mais uma vez a pergunta? Eu vou fazendo. O professor está abrindo para perguntas e quem quiser pode se manifestar. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na ocasião que Chico Xavier morreu, minha filha, que hoje tem 19 anos, era pequena. E aí ela, olhando pela janela da casa que nós morávamos, tinha a casa de um senhor que ele rezava, era curandeiro, fazia determinadas coisas. Aí ela me disse, minha mãe, olha o Chico Xavier sentado ali na porta. Aonde, Alice? Aí ela apontou para a porta. Eu disse, cadê? Não estou vendo não, era ali. Agora ele está andando, virou a rua. E aí nós ficamos que Alice não sabe quem é, não. Se ela ouviu. Aí, um pouco mais tarde, na hora do Jornal Nacional, passou falando, né, sobre o que tinha acontecido e tinha um quadro que algum pintor tinha realizado, onde tinha a pintura, o rosto de Chico Xavier. Ela disse, eu sei quem é Chico Xavier, ele está ali naquele quadro, olha ele ali. Então, isso se enquadraria em quê? Pode ser só uma projeção de uma criança. Pode ser por influência da família, pelo contexto que ela vive, no contexto espírita, isso influencia o sistema de crença de cada pessoa. Mas em nossa família não é. Pronto. Algum contato ela teve, seja consciente ou inconscientemente. Algum contato ela teve, porque para falar que sabe quem é Chico Xavier, pelo menos ela já ouviu a palavra. Para se encaixar no fenômeno parapsicológico, e não simplesmente psicológico, é preciso que ocorra algum fenômeno que extrapole a subjetividade da pessoa que diz. Precisa ter um fenômeno objetivo ocorrendo, que 2, 3, 4 pessoas observem. Por exemplo, se de fato, há de fato a questão do ectoplasma, que a parapsicologia estuda, que dentro dos fenômenos parapsicológicos é um pouco muito mais raro. Só que essa alma que as pessoas atribuem, isso é uma alma. Inclusive, recentemente, há uns 6 meses, eu atendi uma pessoa que ela via um ser, mas como se explica isso? A filha começou a ver também, o pai, o marido dela, o pai das meninas, das 2 filhas,
Como se explica isso? É, mais uma vez, um fenômeno causado pela telergia humana, segundo a parapsicologia. Essa energia que é exteriorizada e de forma mais tênue ou não, se transforma no ectoplasma. É sempre energia material, não espiritual, para a parapsicologia. Mas aí tem que ser objetivo, tem que ver a pessoa que fala e outras pessoas presentes. Quando essa energia é mais condensada, ela se torna nesse ectoplasma. É uma projeção do inconsciente da pessoa e transforma, modela seja um ser, um animal, um cão, um gato, ou até uma pessoa, que a pessoa tem consciência, tem uma imagem mental e projeta isso. Nenhuma alma dessas, popularmente chamando, ectoplasma, apareceu que não esteja uma pessoa presente. Nenhum experimento. Sempre tem que ter uma pessoa viva presente. Onde não há vivo, se aposenta todos os demônios, espíritos mortos, tudo. Tem que ter uma pessoa viva presente, porque é energia fisiológica. Essa teologia, como se quantifica para você não entender a parapsicologia, afirmar que é um fenômeno de teologia, que é um ectoplasma? Como é que isso é quantificado cientificamente, comprovado? Por pesquisa, primeiro em laboratório. Exato. Não, é para chegar lá. Eu entendi, é para chegar lá. E também por observações de casos espontâneos. Muito bem observado. Agora, como quantificar isso? Milhares de experimentos. Uma pessoa que apresentar um fenômeno telecinético, de esterilização dessa energia, foram utilizadas balanças sensíveis. As pessoas chegaram a perder 500 gramas, meio quilo, teve casos até de 1 quilo. Quanto maior o fenômeno ectoplasmático, quanto maior, mais peso a pessoa perde. E lembre que eu falei que não é puramente a ciência. Tem a contribuição, é por dedução filosófica, que é válido também, é uma ciência, se comprova que de fato aponta com bastante chance de ser uma energia fisiológica. Mas um dos elementos fundamentais é esse, que é a energia física. Foram usadas também gaiolas de cobre, paredes. Os fenômenos iam cessando aos poucos. Os maiores dotados da parapsicologia, que apresentavam a fenomenologia, porque é espontâneo, ninguém controla. Eu posso fazer essa caneta aqui, sair voando aqui. Se eu fizer, você pode ter certeza que é truque. É um truque de mágica, ninguém controla. Ninguém. É espontâneo, inconsciente, controlável e perigoso, não deve ser fomentado. Mas esses grandes dotados da história foram colocados nessa gaiola de cobre, e quanto mais se afastava do objeto, menor o objeto agia, menor ocorriam esses fenômenos. Isso é uma questão de como comprovar isso cientificamente. Porque se é uma energia espiritual, não importa o material, não há barreira física de tempo e espaço. Para a energia, sim. Para a energia, sim. Não se encaixa aí. Não. Se entende magnetismo, por exemplo, o ímã. Se tem uma barreira, vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco. A gente sabe que o ímã não é espiritual, é físico, é energia física. A mesma coisa para a psicologia. E tem o caso da balança. Milhares de experimentos. As pessoas perdiam peso e depois que o fenômeno cessava, ou essa alma era reabsorvida, esse ectoplasma, as pessoas recuperavam peso. Energia material, fisiológica, humana, não espiritual. Trouxe esses 2 casos, mas tem milhares de casos. As ciências tributárias da atual psicologia, e aí você pode ver a questão da evolução da ciência, da física quântica, essa interface também, como só obter conhecimento que possa ser replicado, que possa ser capitalizado realmente com dados científicos, é necessário. Então, já que você falou sobre a ciência, na verdade, se servir de todos os elementos que possam dar caráter de cientificidade. Mas observe que se trata de fenômenos, na maioria deles, fenomenologia,
são fenômenos, são dados que não são facilmente apreensíveis, né? Em termos sensoriais mesmo. Mas está ouvindo, né? Então, assim, como você falou, a questão da gênese, da parapsicologia, foi a partir exatamente do nascimento dos fenômenos espíritas. Isso no século XIX, é isso? Sim, agora... Sim, agora a fenomenologia parapsicológica ocorreu em todos os tempos, culturas, povos, em todas as raças, crenças, desde quando o homem é homem. Há relatos que hoje, uma crítica histórica, a gente vê, olha, fenômeno parapsicológico, fenômeno parapsicológico, fenômeno parapsicológico. Mas nasce, no final do século XVIII, também com o estudo, antes de metapsíquica, era conhecido como ciências psíquicas, depois metapsíquica e hoje parapsicologia. Ela nasce enquanto ciência e foi reconhecida em laboratório em 1953, por esse método estatístico matemático, e que a parapsicologia critica, porque isso é um reducionismo da ciência. Eu não posso querer estudar a psicologia de um tigre em laboratório. Eu coloco um tigre em uma jaula, vejo se não é reducionismo. E passo um ano estudando tigre, a conclusão, tigre anda em círculo. Eu, enquanto pesquisador, eu tenho que ir ao habitat natural. Eu, enquanto observador, eu tenho que ter uma teoria, um método que a realidade me exija. Eu não posso exigir que a fenomenologia da parapsicologia, que é incontrolável, espontânea, inconsciente, se adeque ao método de estudo. Eu tenho que buscar um método de estudo que a realidade me exija. E os maiores estudos da parapsicologia são fenômenos qualitativos, quando muito bem observados. A fase de ouro da parapsicologia é a metapsíquica. Você falou em Jung, né? O fenômeno da sincronicidade, né? Da coincidência significativa, que não é só questão sincronística, de conexão temporal de um evento lá fora e um evento interno, né? Como é que você vê essa questão, já que foi exatamente ele aliado ao físico, que fez terapia com ele, físico de alta energia, cujo nome agora não me ocorre, a memória já está falhando, né? Eu não estou lembrando. Ele foi tratado, inclusive, a sincronicidade, esse capítulo está dentro de um dos livros que são, hoje é muito estudado, questão de pessoas que se estudam, fazem oráculo, né? Se termina nós, é uma abordagem junguiana, mas se valendo desse conhecimento. Ele próprio, quando sofreu um infarto, né? Ele teve uma experiência de sair de fora do corpo, né? Teve uma projeção, um desdobramento, e foi para além, a questão foi para além do recinto onde ele estava, né? Ele teve, inclusive, a precognição de que o médico que estava cuidando dele morreria, de fato isso aconteceu, né? Na época que ele colocou, ele foi posterior, ele é mais velho que Freud, uns 20 anos, Freud é da década de 50, é de 56, ele é de 75, se não me engano, da década de 70, século XIX. Mas ele teve essa oportunidade de conviver com físicos, né, com outra, quer dizer, e na época, na vigência do positivismo, na época, né, do pleno, a postular a existência do inconsciente, para ele era um desafio para não ser tido como charlatão, né? Então, acho que hoje, que os fenômenos considerados parapsicológicos e a ciência oficial não admite como tal, talvez um dia seja como algo que é inerente digamos assim, a condição humana, a evolução da consciência, né? E a gênese da consciência é outro fenômeno também. A matéria, será que teria rudimentos de consciência, né? Enfim, quer dizer, essa questão que a conscienciologia parece que também está atrelada à parapsicologia, né? Se estuda esse fenômeno. É objeto de estudo da parapsicologia, mas a explicação, mais uma vez, diferente. A explicação. A questão da sincronicidade em Jung, a parapsicologia explica isso como maravilhas do inconsciente, né? Essa questão da ciência, cientistas
prêmios Nobel, estudou parapsicologia, reconhece a parapsicologia enquanto ciência, cientista da NASA também. E, mais uma vez, não é esse reducionismo de se o objeto me exige, o objeto em questão é complexo, ele exige um método. Eu não posso querer que ele seja replicado à vontade, com hora marcada, se a fenomenologia toda é contrária a isso. É espontâneo, mais uma vez, incontrolável, inconsciente. Então foge desse cientificismo materialista. Muito estudo de religião, de coisas transcendentes, não dá o mínimo direito de negar a matéria. Assim também a ciência positivista, materialista, muito estudo disso, que tem autoridade nas questões materiais, não tem o mínimo direito de negar questões espirituais. Então a parapsicologia ela nasce com essa visão transdisciplinar, da visão holística de todo. E a questão da conscienciologia, da projeção, Jung tem alguma contribuição, mas não é um dos melhores, né? Ele tem uma contribuição lá atrás, da questão do inconsciente coletivo, que a parapsicologia também bebe disso. Mas a parapsicologia, não há uma alma que sai do corpo, não há uma projeção astral. Tudo se explica por conhecimento, segundo a parapsicologia, por conhecimento dessa percepção extrasensorial. E a pessoa que tem uma experiência extrasensorial, ela atribui que saiu do corpo, mas não foi a alma que saiu e foi lá. Olha, Elizabeth Kubler-Ross foi uma médica cética que começou a trabalhar com pacientes terminais. E nessa caminhada dela, né, nessa experiência, lidando com pacientes já no período terminal, a maioria deles relata o fenômeno de que na verdade, em diferentes faixas etárias. Depois, Raymond Moody Jr., que escreveu Vida Depois da Vida e tal, tem muitos fenômenos que são abordados e que têm certa correlação com, digamos assim, uma certa coincidência, né, de relatos, né, que, por exemplo, ele relata tinha um corpo no necrotério, né, e aí no citado de catalepsia, ele realmente foi considerado clinicamente morto, e ele depois, ele não tinha obtido resposta à ressuscitação, mas ele volta à vida e relata que os enfermeiros que estavam no andar superior ele relata que a caneta de um caiu, que eles conversaram, então ele estava. Aí eles ficaram atônitos, porque como explicar se ele estava no necrotério e esse fenômeno se sucedeu? Quer dizer, aí numa experiência sensorial, quer dizer, se admite de que de fato ele teve ele viu o corpo dele, primeiro ele chegou a ter, ele visualizou, né, em autoscopia, ele viu o próprio corpo, né, e estava o corpo dele físico, mas se admite, então, né, de que ele teve essa experiência fora do corpo. Desde, por exemplo, tem uma experiência de encontrar como se encontrasse a projeção dele próprio, mas ele estava vivo, né? A questão assim de ver a projeção do próprio corpo, né? Que é um outro fenômeno também interessante, não sei se você... Veja, não há sim, dentro da parapsicologia, não há cientista no mundo que afirme que não há função sem órgão. Não é um espírito que sai do corpo e se vê. Essa dita projeção astral é maravilha do inconsciente, por hiperestesia indireta do pensamento, por telepatia, por captação fisiológica, hiperestésica, telepática. E ele se vê como ele se conhece, por intuição. Veja que na morte, o processo de tanatologia esclarece justamente isso. Seria até interessante depois propor, se for interessante, debates, né, entre, por exemplo, a visão espírita e a visão da parapsicologia. Uma mesa com um tema específico que a gente aprofunda cada questão em si. A pessoa quando morre, o médico diz morreu clinicamente, ela está muito mais viva do que morto. Todos nós, claro que em 5 minutos o cérebro se apaga, mas todos nós vamos ser enterrados muito mais vivos do que mortos. Há um termo médio de 21 dias. Quando a pessoa morre, os pelos crescem, há a função citoplasmática. Se há uma única célula viva,
a alma aí animando esse corpo. Quando o médico diz a morte clínica, não é a morte real. Para ser morte real, tem que se cessar todas as funções. E a gente sabe que há a função citoplasmática, as células vivas no corpo, em termo médio, 21 dias. Então, se há uma única célula viva, há aí uma alma espiritual animando essa célula. Então, morte clínica ainda não é morte real. A pessoa está num processo de morte. E na tanatologia se deve esclarecer a questão da reanimação, que é a possibilidade de um médico, né, usar mecanismo próprio. Das funções vitais, mas também a questão da... Antigamente a questão desse conceito de morte, né? A população para voltar a morrer. Não, hoje até, por exemplo, o indivíduo que tem traumatismo, está com as funções todas, o coração batendo, etc. Mas já está decretada a morte cerebral, né? Não tem função cortical de relação. Então, assim, eu acho que aí a questão hoje tem todo um traçado eletroencefalográfico, até a propedêutica armada pode realmente afiançar que esse indivíduo está ali apenas, ele não tem mais, ele não pode contactar, ele não pode perceber, a morte, quer dizer, fisicamente ele continua vivo, né? Não, mas é diferente, por exemplo, quando o indivíduo morre, por exemplo, hoje se não falava da neurogênese, essa é admite que existem formações sinápticas, que pode dar conta do cérebro, como aquele cara que foi transpassado uma lança, né? Sim. Hoje seria uma coisa inadmissível, hoje é explicado que ele conseguiu, de certa forma, recuperar parte dessa atividade bioelétrica cerebral e continua vivendo, só que com a personalidade alterada, ele ficou mais irritadinho, alguns fenômenos típicos de organicidade. Mas assim, eu acho que, eu não vou me delogar não, porque tem outras pessoas que querem se colocar, mas a questão de morte cerebral, eu não sei, como você formou em Instituto Quevedo, Padre Quevedo. Isso. Antigo Centro Latino-Americano de Parapsicologia. Ele é contrário, ele tem uma explicação bem, assim, ele me parece ter uma abordagem que difere da abordagem outra, né? Assim, sim, está dentro da escola teórica de parapsicologia. É uma posição bem contundente nessas questões. Todos os fenômenos de sonho, ninguém respondeu, ou existem problemas de sonhos parapsicológicos? Existe problemas de sonhos parapsicológicos, que seria a pré-cognição, a telepatia, a acimocognição e a retrocognição. Todos os dias acontecer aquilo que ela sonhou. É parapsicológico? Aí, se de fato os elementos apontam que todos os elementos sonhados, ou 90% do conteúdo sonhado de fato se realizou, se encaixa na fenomenologia da parapsicologia. Agora, tem que descartar todas as hipóteses. Por exemplo, se você está prestando concurso público e você sonha que vai passar no concurso público, é de esperado que o inconsciente, né, manifeste que você sonhou que passou. Não é essa a questão. Mas se há fenômenos que não tem explicação disso, por intuição ou pela própria dedução do inconsciente, é de fato um fenômeno extrasensorial, paranormal, espiritual. E se sonhar durante muitos anos da vida o mesmo sonho? Se sonha esse mesmo sonho, mas de fato não ocorre porque está sonhando, então não ocorreu ainda, não é isso? É o conteúdo próprio, mesmo elemento do sonho. É o mesmo sonho. Bom, aí a psicanálise vai dizer que é um conteúdo, há o conteúdo latente, manifesto, aí explica, não tem questão de parapsicologia. Não, é uma linguagem inconsciente que quer manifestar algo aí. Segundo a psicologia profunda, tem algo a ser manifestado aí. Mas aí já não é parapsicologia. Comigo acontece assim. Sim. Todos os dias eu tenho um sonho. Todos os dias não. Quase todos. Hoje mesmo eu não sonhei. Quase todos os dias eu tenho um sonho. Durante o dia vai acontecer acontece alguma coisa em relação ao que eu sonhei. Sim. Mas não é igual ao sonho. É alguma coisa em relação... Por exemplo, no sonho eu sonhei com uma prima que eu não vejo há muito tempo. Sim. Aí durante o dia eu vou ter a notícia dessa prima. Sim. Ou encontro, ou alguém me fala. E eu já nem me lembrava mais de sonho. Quase todo dia acontece isso comigo. Dentro da fenomenologia parapsicológica, é um dos fenômenos mais comuns, essa questão de telepatia, dentro do fenômeno extrasensorial de conhecimento. A telepatia, né? Ou a pré-cognição.
Você sonha e, de fato, aquele elemento sonhado acontece. Agora, tem que de novo, esgotar essa possibilidade de uma própria intuição. De que sua prima lhe falou lá atrás, que tal dia ia dar notícia, ou que ia visitar você esqueceu e ficou isso armazenado no inconsciente. Aí já não é parapsicologia. Explica um conceito em parapsicologia chamado pantomnésia, memória de tudo. Tudo que vivemos fica arquivado nesse inconsciente, que a parapsicologia estuda, tudo que vivemos. Professor? Sim. Boa noite. Eu já passei, acredito eu, em torno de umas 10 situações que eu vou chamar aqui de revelação de situações que estavam ocorrendo e que eu não tinha ciência, pelo menos não percebia conscientemente, e de situações para o futuro. E que essas coisas ocorreram e vieram à tona o conhecimento, né? Que eu estou chamando aqui de revelação, né? Adivinhação, revelação. Como é que a parapsicologia explica esses fenômenos? Bom, aí tem que, de novo, fazer a investigação. Se o conteúdo... Você falou sonhado, né? Não, eu não falei sonhado. Eu já ocorreu tanto eu acordado totalmente e vim aquela situação, como já aconteceu eu acordar com aquela certeza, aquela convicção, né? Como se tivesse vindo de um sonho, eu acordei com aquela convicção e de fato acontecer. Já teve situação que eu não verbalizei, já teve situação que eu verbalizei e se concretizou. Certo. Aí a questão fica clara, que não é porque você verbalizou que vai acontecer, mas é porque vai acontecer que você verbalizou, né? Você aprendeu esse conteúdo. Pode ser explicado de forma mais simples por hiperestesia indireta do pensamento. A questão até da psicografia, a parapsicologia, ela explica isso, que você lê do pensamento do outro por reflexos fisiológicos mínimos que conscientemente você não capta, mas inconscientemente você capta. Então, em determinada situação, um relacionamento com alguém, você capta um conteúdo inconsciente dessa pessoa, hiperestesicamente, e depois de 6 meses, 1 ano, aquele conteúdo que estava no inconsciente da pessoa que você captou, espontaneamente, inconscientemente, vem à tona para a sua consciência. Ela sobe do inconsciente para a sua consciência. Principalmente conteúdos emotivos e relacionados a coisas do seu trabalho, coisas que você está inserido. Principalmente conteúdos emotivos. Quando não se tem uma explicação hiperestésica, você não teve contato com a pessoa próxima, que ocorre até 50 metros de distância, aí se explica extrasensorialmente, ou por essa capacidade que se tem de prever o futuro, que é uma capacidade aí de cunho espiritual. Então tem essas duas explicações básicas: hiperestesicamente próximo, que todos nós aqui sabemos um do outro inconscientemente, mas não sobe para a consciência, mas a gente capta hiperestesicamente. É por isso que, inclusive, nas questões de Umbanda, Pai de Santo, no Candomblé, a parapsicologia vem esclarecendo isso. Essas pessoas, ela capta o conteúdo da outra. Às vezes faz uma leitura fria, tem técnicas para fazer isso. Você senta aqui, a gente bate o papo de 3, 4 minutos, é muito fácil dizer sobre sua vida. A partir dos primeiros elementos, da sua afeição, é muito fácil, tem técnica para isso. E depois da técnica tem de fato um fenômeno autêntico, hiperestésico. Você capta inconscientemente o conteúdo que está latente no inconsciente do outro. É muito mais fácil você captar isso, conteúdos inconscientes do outro, do que conteúdo consciente. E eu venho fazendo pesquisas, né, em alguns ambientes, e tem técnica também que as pessoas fazem o trabalho e não conseguem tirar nada de você. E aí a pessoa bem experimentada, com experiência, sabe ter esse... E às vezes você quer manifestar o que o outro quer adivinhar. É muito fácil você pegar. Aí você tem algumas técnicas e o outro de fato revela aquilo que você simbolicamente acha que está acontecendo na sua vida. Você utiliza a indução hipnótica, então? A hipnose é usada, é instrumental, esse recurso?
Se eu utilizo na pesquisa, não. Mas a pessoa que é... Você acabou de falar, são conteúdos inconscientes, são trazidos a nível consciente. E só se faz isso através de estados diferenciados, especiais de consciência. Não pode dizer estados alterados, isso pode ser mais por drogas psicodeslépticas, ou drogas que alteram, né? Antigamente se falava em narcoanálise, né? Que tinha um estado de rebaixamento no nível mental, a censura ficava rebaixada, né? Os sentinelas do plantão estavam adormecidos, e esses conteúdos facilmente atingiam o campo da consciência. E, geralmente o campo da consciência estava a um estreitamento do campo da consciência. Sim. E aí o inconsciente invadia, né, e se tinha acesso. Mas assim, o que você pode obter sem esse recurso sem essa percepção, sem esse trato, como ele acabou de falar agora, por exemplo, é fácil as pessoas, antes de adormecer, quando ela acorda, você confunde, o estado hipnotrópico é quando a pessoa acaba de acordar. Mas ela está entre vigília e sono. E o estado hipnagógico, que são alucinações, são conhecimentos revelados, que são conteúdos ainda do inconsciente, do ego que está ainda em vigilância, mas que está ainda fazendo contato com conteúdos inconscientes. Né? Certo. Veja, não é questão de eu induzir hipnoticamente para colher do outro. Todo o mérito do fenômeno parapsicológico é do percipiente, não do agente. Não é o curandeiro, o exorcista, o líder religioso que tem poder sobre o outro. É o agente que capta, que tem um inconsciente supersticioso, tem esse inconsciente dito aberto. Todo o mérito da fenomenologia, da parapsicologia dentro do fenômeno paranormal, de conhecimento, é mérito do percipiente. É ele que tem que estar em estado alterado de consciência ou estado diferenciado de consciência, mesmo que rápido. É ele, não é eu. Se eu consigo captar de você conteúdos, é por técnica. Nesse sentido é por técnica. Mas é o psicógrafo, é o pai de santo, é um padre, um pastor, é ele que capta isso. Se de fato houve um fenômeno hiperestésico ou telepático, em estado alterado de consciência. Ficou claro? É o outro, não é? Professor, temos ainda 5 minutos para continuar o debate. Queríamos fazer um comentário. O inconsciente, do ponto de vista da psicologia profunda, parece que seria um sétimo sentido. Seria o quê? Um sétimo sentido, analogamente. O que dizer de... Enquanto o Oriente tem uma cultura de meditação, tem uma cultura filosófica mais ampla, porque é uma tribo civilizacional milenar, enquanto a nossa passamos pelo processo colonial. Ou seja, conceitos como moral, ética, cidadania, até o suicídio por meio da honra, né, o harakiri, isso tudo faz parte de contextos arquetípicos, tudo. Do ponto de vista dos conhecimentos do nosso poder interior, como tema da sua palestra, o que você nos daria como exemplos, conselhos, orientações ou direcionamentos para que nós aprendamos a escutar, como os livros falavam, essa voz interior, né? Até alguns temas de novelas falam, né? Escutar a voz do meu eu profundo e buscarmos a moda oriental, introjetar em nosso psiquismo conceitos melhores de ética, de profundidade, haja vista que essa questão da corrupção talvez seja institucionalizada, talvez um historiador vai dizer que é do colonialismo, que é fruto do nosso esqueleto embrionário histórico, enfim. Mas como você, com sua expertise, com seus conhecimentos, como é que nós podemos aprender a escutar, como o Dr. Evandro falou, essa sincronicidade de Jung, essa sincronicidade da nossa voz interior, aprender a reconhecer esses pequenos detalhes que nos vão colocar numa perspectiva de emprego, de encontrar uma pessoa, de exarar melhor uma ideia. Ou seja, no seu meio profissional, o que você aconselharia para uma pessoa, para ela começar esse jornadeio para o seu mundo interior?
não tem outra opção que não é educação. Não há outra opção. Agora, é preciso, eu vou chegar lá também, é preciso diferenciar a psicologia profunda da parapsicologia. Né? O inconsciente abordado da psicologia profunda é um tipo de inconsciente, que não é diferente, mas é uma abordagem, um aspecto do inconsciente. O inconsciente da parapsicologia é o inconsciente mais profundo, que manifesta esses fenômenos. Em medicina tem um CID, né? O catálogo das doenças existentes. CID, Catálogo Internacional de Doenças. Na parapsicologia não tem uma lista dos fenômenos. Tem o vocabulário, os termos técnicos, sim, tem. Mas não é como o CID-10. É um vocabulário que explica determinado fenômeno. Só voltando rapidamente à questão de Felipe, essa voz interior é através da educação. Agora, tem que se ter cuidado, né? Que voz é essa? Porque a mesma voz que manda salvar é a mesma que manda matar, relacionado ao fenômeno inconsciente. Então, é complicado, né? A gente vê ao longo da história, a mesma voz que manda tem um sentido moral elevado, e você falou muito bem da atualidade, que é pertinente, é a mesma voz que manda roubar. A gente vê hoje em dia a política, né? É uma das questões que está hoje transpassando uma demanda clínica. Eu estava em contato com uma mãe que estava falando, o filho dela, de 6 anos, sendo afetado, sofrendo fraturas éticas por causa da política, né? A gente se vê a política só com pessoas de maior de idade já. Então você vê hoje que a infância também está afetada por isso. Mais uma pergunta, porque o horário já deu. Professor, eu queria saber, a pessoa que é bipolar, ela está inserida na questão da religiosidade ou da religião? E se ela tem consciência que ela é bipolar? Também. Às vezes a pessoa pode ter consciência ou não, mas também a religiosidade, a bipolaridade não tem como fundamento uma religiosidade, mas a pessoa bipolar, sim, a bipolaridade ela pode ser religiosa, a pessoa pode ser religiosa ou não. Rapidamente isso, pessoas bipolares também podem manifestar fenômeno parapsicológico. Pode, por causa desse sintoma. Qualquer fenômeno parapsicológico, só para resumir, sintetizar, tem que ter uma causa psicológica atrás disso, sempre. Seja por uma questão patológica, por uma questão emocional, ou puramente psicológica, ou até fisiológica, que manifesta isso. Parece que o tempo deu, né? Você tirou sobre uma pergunta? Nessa questão da área do bipolar, da pessoa que é bipolar. Existe tratamentos específicos. Existe. Agora, que tipo de especialista trataria essa um psicólogo, um psiquiatra. Seria uma psicoterapia com um psicólogo e psiquiatra. Agora, se essa pessoa bipolar também manifesta esses fenômenos, e eu estou atendendo hoje uma pessoa assim, aí também entra para a psicologia para esclarecer, porque às vezes a pessoa atribui a seres externos e causa conflito, então para esclarecer. Agora, eu também sou terapeuta, acompanho também não só questões de parapsicologia, mas também questões emocionais, conflito familiar, enquanto terapeuta. Há essa diferenciação, ok? Boa noite. Você citou o exemplo da caneta, né, de você fazer ela, enfim, voar. E você falou que é perigoso, né, desenvolver essa faculdade. Eu queria saber o perigo, qual é o perigo, quais são os perigos. Pronto, a gente que acompanha pessoas que manifestam esses fenômenos é de um ambiente assim, quase que insuportável. Imagine conviver com, sonhar que vai acontecer algo drástico, imagine conviver com isso. Ou de uma casa, popularmente chamando mal assombrada, com móveis que pegam fogo, colchão, inclusive tem um vídeo, não sei se vocês viram, de um caso em Catu que eu pesquisei. Imagine conviver com isso. É pesado. E não se deve ser fomentado. A parapsicologia vem batendo isso. Não deve ser curado, tratado. Não deve ser fomentado. Porque senão pode desencadear uma dupla personalidade. O inconsciente acaba tomando a rédea da sua personalidade e você perde o controle. Tem pesquisas da década de 70, 80, 90, que nos hospitais psiquiátricos, várias pessoas dentro desse contexto que fomentavam a fenomenologia acabavam ficando, que não é o termo correto, mas hoje em dia, mas loucos, histéricos, fomentando. Então não se deve fomentar. O fenômeno parapsicológico
volto a repetir, tem um conteúdo psicológico aí que deve ser tratado, não fomentado, desenvolver o poder da mente, nada disso, segundo a concepção da escola eclética teórica de parapsicologia. Sim. E místico não tem método. Aí muitas pessoas falavam, saía na mídia que essas pessoas tinham que Hipnose, regressão não é brincadeira, é coisa séria. É coisa séria porque às vezes você acaba tendo um placebo ou caindo num curandeirismo. Inclusive o psicólogo, a orientar o outro, um terapeuta que não tem competência suficiente, ele pode se tornar uma espécie de placebo. Porque você tira o sintoma e deixa a dor. Tira a doença, tira o sintoma e deixa a causa. Tira a dor e deixa a doença. Acaba incorrendo em curandeirismo. A pessoa faz lá uma hipnose, sessão de meditação, dita transcendental, acha que está curada, porque o poder do psiquismo age no organismo, todos nós enquanto unidade psicossomática, e aí uma causa orgânica que você poderia ter curado a tempo, você não cura, e aí pode desencadear aí vários processos. Então, não é brincadeira, é coisa séria. É uma retroalimentação daquilo. Eu vou encerrar agora, só para... você vai falar, né? Mas só para agradecer e dizer o seguinte, que eu fiz uma introdução geral. Seria interessante se você, de repente, interessar num outro debate, até uma posição do parapsicólogo, do espírito, um debate de um tema específico. E aí a gente aprofunda bastante a questão da morte, da reencarnação, da ressurreição, da tanatologia, do curandeirismo, do poder da mente sobre o organismo, enfim. Professor, agradecemos imensamente sua participação, seus esclarecimentos, nesse nosso 7º Café Filosófico. Muitíssimos gratos por sua participação. Agora, nós queremos saber se alguém faz aniversário essa semana. Ah, não, faz o que faz. Bom, porque então você foi agraciado com um curso, né, com um professor aqui presente, e que será algo muito significativo, certamente, para você. Rapaz, eu faço semana que vem também. Então, muitíssimo obrigado a todos por este momento. Obrigado à professora. Agradecer a mediação. Permaneça. Obrigado, professor. Só um minutinho. Só 5 minutinhos para encerrar. Poesia em Trânsito. Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, lembrando do que faltou, magoando a cicatriz, esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal, nem toda lágrima é dor, nem toda graça é sorriso, nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. Nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O meu ou o seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco,
para mod atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois a tua topada empurra você para frente. Braulio Bessa. Amar só por amar, aqui e ali é este, a outra é a toda gente. Amar, amar e não amar ninguém. Recordar, esquecer, indiferente. Eu desprender. É mal, é bem. Quem disser que pode amar alguém durante a vida inteira é porque mente. Há uma primavera em cada vida e é preciso cantá-la assim florida, porque Deus foi pra cantar, 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 cantar. E se um dia hei de ser pó, cinzas e nada, que seja minha noite uma alvorada, que eu saiba me perder pra me encontrar, pra me encontrar, me encontrar, me encontrar, me encontrar. Há uma primavera em cada vida e é preciso cantá-la assim florida, porque Deus foi pra cantar, 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 cantar. Cuidado, moço. Há de se ter cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. A cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço. Às vezes parece Eva, parece Hera. Cuidado com essa gente que gera, essa gente que se metamorfoseia, metade legível, metade sereia. Barriga cresce, explode humanidades, ainda volta pro mesmo lugar, mas é outro lugar. Aí é que tá. Cada palavra dita, homem, antes de dizer, reflita, que a sua boca maldita não sabe que cada palavra vai cair no mesmo planeta, panela. Cuidado com cada letra que manda pra ela. A mulher tá acostumada a viver por dentro, transformar fato em elemento. A tudo refoga, ferve, frita, ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, é que chegou a sua vez. Eu vou te falar a Vera. Eu conheço cada uma além de ser uma delas. Você que saiu da fresta dela, delicada força, quando voltar a ela, não vá sem ser convidado, nem sem os devidos cortejos. Às vezes, pela ponte de um beijo, e já se encontra a cidade secreta, Atlântida perdida, às vezes várias metidas e mais se afasta dela. Cuidado, moço, você tem uma cobra entre as pernas e cai na contradição de ser displicente diante da própria serpente. Uma cobra de avental,
Não despreze da meditação doméstica. É a poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia, cozinhando, costurando. E você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço. Eca! Você que nem sabe onde tá sua cueca. Ai, meu cão desejado, meu cão, tão acostumado a rosnar, ladrar e latir. Esquece de saber curtir, de saber dividir, de morder devagar. E quando quer agredir, chama de vaca e galinha. O que você tem contra essas duas dignas vizinhas do mundo daqui? O que você tem, eu vou te falar e você não se queixe. Vaca é a mãe de leite. Vaca e galinha não ofende, não tece. Elogia, comparando rainha com rainha. Óvulo, ovo, leite. Achando que tá xingando um palavrão imundo. Tá não, homem. Tá citando o princípio do mundo. E a poesia Vivelina Lucinda. A poesia de João Vélez Planta. Ser poeta é ser mais alto, é ser maior que os homens, é morder como quem beija, é ser mendigo e se dar como quem seja o rei do reino do aquém e além-dor, é ter mil desejos no esplendor e não saber sequer o que deseja, é ter cá dentro um astro que pameja, é ter garras e asas de condor, é ter fome e sede de infinito. Por el, as manhãs de ouro e cetim, é condensar o mundo inteiro num só grito, e é amar-te assim perdidamente, é ser sangue, alma, vida em mim, e é dizê-lo cantando a toda a gente. Flor Vélez Planta. E a poesia? Obrigado, poesia. Eu queria dar uma pequena lembrancinha a professora que mediu a mesa, professor Gutenberg. Muito obrigado pela sua palestra. Uma coisinha muito quem é do Adão, principalmente cortesia. Obrigado. O professor Gutenberg pode ser tudo isso? Quer dar apenas uma pequena. Antes de sair, venham todos, o professor Gutenberg vai dar uma pequena vida de um congresso muito bom que vai ter. Depois que ele dá, por favor, venham todos aqui para a gente tirar uma foto geral, botar no Facebook, bem bacana. Viu? Pronto, vai ter um congresso em outubro. Tem uns cartões ali, quem pegou pode ter acesso, em Ciências Humanas e Saúde Mental. E dentro desse congresso tem um simpósio baiano de parapsicologia, que vai ser em outubro, na Alquissal da Federação. Quem tem interesse, hoje está para estudante R$ 90, para 120 para profissional. Para o público aqui presente, 50% de desconto. Intenção de divulgar. Aí fica de R$ 90 para o estudante, fica por R$ 50. Foi simbólico. Aí, se vocês entrem em contato por WhatsApp ou não sei como vai passar. Consiga entrar em contato comigo até dia 30 de junho para esse desconto. Se interessar, vai ser vários temas importantes, tem doutores na mesa, muito importante. E tem os cursos da Academia de Saber de Barra, vocês entrem em contato, tá bom? Alguém faz aniversário esse mês de junho? Um amigo, alguém da sua... Ele levantou a mão primeiro. Você ganhou do Poesia de Trânsito um livro dele. Vamos todos aqui tirar foto. E foram os rapazes que fizeram a cobertura.